Paz do Senhor, meus irmãos! Chegamos na última aula, também, do nosso mini curso aqui, de aulas rápidas sobre o Ministério de Portas Abertas, de cooperadores. Também a nossa aula de hoje é sobre como ministrar nas ofertas. Chegamos à última aula e ela fala sobre um momento que muita gente trata como algo que é um pouco mecânico, um pouco logístico, mas existe um peso espiritual muito maior do que parece, muito mais do que a gente imagina. Na aula de número 2, a gente falou sobre como vocês vão operar a coleta, os envelopes, a maquininha, levar todo o recolhimento para a tesouraria. Aqui a gente vai falar sobre o que vem antes disso, a palavra que você, cooperador, vai ministrar. Você que está colaborando com a igreja, colaborando no serviço, escolheu para poder ministrar ali na hora da oferta ser recolhida. Esse momento é uma grande oportunidade, inclusive. E quando ele é bem conduzido, a igreja, a congregação, ela dá não por obrigação, mas por entendimento, por gratidão. A gente usa a palavra generosidade lá na nossa igreja. E por que esse momento importa tanto? O momento da oferta costuma ser conduzido de forma mecânica, como eu disse para vocês. Alguém sobe, faz um anúncio muito rápido, passa o recolhimento ali, pronto, acabou. Mas a generosidade, que é a palavra que a gente gosta de usar, ela não vai nascer em um anúncio. Ela não vai nascer de empurrar a goela abaixo, algo que muita gente diz ser uma obrigação, ou se você não fizer, você está pecando. Não vai ser disso. Ela vai nascer da compreensão. Quando a pessoa entende que a palavra diz sobre isso, e ela vê alguém que acredita de verdade naquilo, o gesto da pessoa vai mudar, muda de natureza. Você não está pedindo dinheiro ali, você está convidando as pessoas a participarem, ser cooperadores como vocês, colaboradores de algo muito maior, do avanço do reino de Deus, do sustento de pessoas, do sustento da obra do Senhor. Então isso é muito importante. Assim como nós falamos na parte de abertura de culto, nós também classificamos em 4 passos aqui como que a gente vai conduzir esse momento de ministração das ofertas, tá bem? Vai ser bem parecido, só que esse é um pouquinho mais longo, tá bom? Então, no primeiro passo é a saudação, tá bem? Uma frase para saudar a igreja. Segunda parte é um versículo sobre generosidade ou mordomia, né? Um versículo sobre serviço. Tem que ser um versículo temático, tá bem? Não dá para escolher um versículo que não tem nada a ver, a não ser que a sua explicação faça o encaixe correto de todas as coisas. O terceiro passo é explicar esse versículo, diferente da abertura de culto que não precisa explicar muita coisa. Nesse você precisa explicar um pouquinho desse versículo, uma frase de aplicação, coisa simples, ou inclusive dar um testemunho breve de como Deus falou, ou de alguma coisa que aconteceu naquela área na sua vida, tá bem? E por último, a gente termina com uma oração curta, sincera, abençoando as pessoas que colaboraram com a obra, agradecendo pelas ofertas, abençoando quem dá e orando pelas pessoas que não têm condições, orando por portas abertas. E aí a gente dá por finalizado esse momento e o pessoal começa a fazer o recolhimento das ofertas, tá bem? O ideal é que tudo isso caiba em talvez 5 minutos ali, tá bem? É bom ser objetivo, mas bem respeitoso com o tempo das pessoas e com o tempo de todos os departamentos, né? Do departamento de louvor, com o preletor do dia, tá bem? Agora vamos falar sobre o versículo de referência, essa parte é importante, tá bom? Você não precisa decorar a Bíblia toda, não vai virar teólogo, não vai virar pastor, a não ser que queira também, aí é maravilhoso. Mas é bom ter alguns versículos bem escolhidos na ponta da língua. Você pode recorrer aos ministros da igreja também, a quem já tem pregado na igreja, ou você pode recolher também a internet, pede ajuda para o chat ali, não tem problema algum, tá bem? Mas é bom ter na ponta da língua alguns versículos ali. Aqui vão alguns que sempre funcionam muito bem e eles mostram o que o nosso coração pensa e qual é o nosso entendimento. A gente gosta muito de 2 Coríntios 9:7, por exemplo, cada um dê conforme propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse é clássico, a gente usa muito. É um ótimo versículo para usar no momento de generosidade, de dízimos e ofertas. Provérbios 3:9 também. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus lucros. Versículo maravilhoso também. Então é bom que você tenha alguns versículos chaves ali e bem coringas para que você possa fazer de forma clara e super concisa a ministração, tá bem? Agora eu queria falar bem rápido com vocês o que a gente tem que evitar. São 3 armadilhas bem comuns nesse momento, tá bom? Ser mecânico é uma delas. Se você
sobe como se fosse um aviso de condomínio, né? As pessoas elas vão tratar a oferta como um aviso de condomínio. Então você precisa acreditar naquilo que você está falando. Inclusive é bom que seja dizimista e ofertante, né? Seria uma grande ironia alguém estar lá em cima e não ajudar na obra, tá bem? Outra armadilha é ser longo demais. Esse não é momento de sermão, meus irmãos. Eu sei que tem pessoas que falam mais, pessoas que falam menos, mas nós não podemos esquecer que já tem um sermão preparado para aquele dia. Então nós não podemos misturar a cabeça das pessoas com várias palavras diferentes, tá bem? Então não é momento de sermão. 2 minutos de preparação bem feita ali traz mais impacto do que 10 minutos de discurso. Também normalmente é isso que acontece. E uma terceira armadilha, que essa a gente não pode cair de jeito alguma, é constranger quem não pode dar. A oferta é um ato voluntário e alegre, é o que a gente leu no texto de Coríntios. Nunca use uma linguagem que possa criar uma pressão ou uma culpa por quem não dá, tá bem? A palavra do Senhor já tem feito um trabalho e você não precisa forçar nada, tá bem? Então, fuja dessas armadilhas. E vamos dar um exemplo de como poderia ser a oferta aqui. É de referência também, não precisa copiar esse exemplo, mas é para sentir um pouquinho o tom, tá bom? Então, é pegar o microfone, sorriso no rosto, falar, paz do Senhor, pessoal, bom ter vocês aqui. Normalmente, se o homem abriu, vai ser a mulher que vai fazer a parte da oferta, ou vice-versa, tá bem? Importante sempre que tenha alguém na porta, um homem na porta, tá bem? Se é o homem que vai abrir o culto, peça para um colega ficar na porta só durante a abertura do culto, que é 2 minutos, aí você volta para a porta, tá bom? Já fazendo esse disclaimer, essa ressalva, vamos lá para o nosso exemplo, tá bem? Pessoal, chegou um momento especial do nosso culto. A palavra nos diz em 2 Coríntios 9:7, que Deus ama quem dá com alegria, não por obrigação, mas de coração. Aí você pode falar um testemunho da sua vida. Eu aprendi com a minha própria vida que quando eu dou com fé, algo muda em mim. Não só nas finanças, que Deus abençoa, mas muda a forma como eu enxergo o que eu tenho. Ou você dá um testemunho um pouquinho mais elaborado, explica um pouco mais o texto. É importante que esse momento seja curto, mas ele tenha embasamento, tenha fundamento, tá bem? Terminou esse momento? Vamos orar antes de ofertarmos? Senhor, abençoa, aí você faz uma oração, abençoa cada oferta que será dada aqui, que venha com um coração grato, que retorne multiplicada na vida de cada um, em nome de Jesus, amém. Ore pelas pessoas que não têm, que não estão com emprego, que precisam de portas abertas, que querem mudar de emprego, e a gente finaliza. O louvor entra em cena para cantar uma música e os cooperadores podem ir para o serviço prático de fazer o recolhimento, tá bem? Para a gente fechar a nossa última aula aqui, como um exercício prático mesmo, eu vou pedir para que você já se prepare, porque Júlio já está aí, mas escolha um versículo, escreva um testemunho de 1 minuto e meio, e monte a sua palavra para a oferta. Depois pratique em voz alta com a pessoa que serve junto com você, tá bem? Quanto mais natural isso soar em casa, mais natural vai soar lá no domingo. Amém, meus irmãos? Essa foi a última aula do nosso mini treinamento, nosso mini curso. Você passou por identidade, para falar quem que é o cooperador, tá bem? Pela função que ele faz, o acompanhamento dos membros e dos visitantes, a abertura do culto, como que ela vai ser feita, e a administração das ofertas, que foi a aula de agora. Agora é colocar tudo isso em prática, revisitar, eventualmente, os vídeos, para você lembrar de alguma coisa que esqueceu, ou eu passei muito rápido, você precisa voltar, mas o vídeo é bom por conta disso. E vamos lá, um domingo de cada vez, junto com o seu cônjuge, com a sua família, servindo com o coração na casa do Senhor. Obrigado por fazer parte desse ministério, do fundo do meu coração, esse ministério de portas abertas, que deixa a porta aberta para que todos venham até a casa do Senhor, aquela casa de oração, na Bereana com o PC, que é onde você serve, tá bem? Muito obrigado por isso. Deus abençoe a sua vida. Um beijo, tchau, tchau.